Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver e vamos então finalizar a nossa parte de alertas visuais dentro do Candle. Faltou nós comentarmos sobre o alerta de quantidade e o ordem original, que é justamente isso aqui que nós comentamos com vocês aqui, que é o alerta de quantidade e o ordem original. Oliver, mas explica pra gente por que essas configurações. Eu já comentei, é com base na liquidez do ativo. Para que nós possamos fazer tape reading, fluxo de ordens, você já sabe, nós precisamos de ativos com grande liquidez. E no caso aqui do Brasil, o mercado futuro seria o dólar. Tá? Quanto mais liquidez, mais divergência de opinião, o mais técnico é o ativo, melhor para nós leitores de fluxo, na identificação de gatilho de entrada, tudo bem? E em virtude disso, você que já sabe fluxo, eu quero ver o que? Quando eu vejo uma grande concentração de lote no nível de preço, ou comprador ou vendedor, um grande volume comprador, um grande volume vendedor, tá? Que foge, que destoa dos demais, eu posso ter um alerta visual. Por exemplo, o 500. E quando eu tenho uma boletada, uma ordem que sai muito grande no Times de 3, de 100, de 200 contratos, eu posso parametrizar isso aqui no sistema também, tá? Então é isso que nós comentamos com você aqui. Isso é o alerta de quantidade, tá? O que acontece? Ocorre quando em um nível de preço o acumulado de agressão naquele nível é maior que X lotes. Tá? Neste exemplo aqui do lado, nós tivemos aqui um acumulado de agressão, foi de 1000. Tá? Então o que acontece? Perceba aqui, ó, ele pinta essa barrinha amarela aqui para você 1000. E você percebe que aqui eu tenho 190, eu tenho 300, eu tenho 190, tenho 65 e de repente aqui neste nível de preço eu tive 1000, né? Você perceba 1965, aqui ele não pintou, ele pintou aqui porque eu configurei como 1000. E o que ele diz pra gente aqui? Que aqui houve uma grande quantidade de agressão compradora significativa se comparado às demais agressões que estavam acontecendo. Perceba, né, que o comprador neste nível de preço, ele está muito forte, ele tem interesse em comprar. Tá? Aí perceba como é que o candle vai dando 190, 290, 190, 200, 285, 1K comprador. Na sequência dos 965, mostra a força, disposição, vontade. Aqui o volume cresce. Perceba que aqui não é que nem um NC, o nosso nível de controle, porque o NC, o nível de controle, ele pega todo o acumulado de agressão. Ele soma esse valor e ele soma esse valor e marca pra gente nosso nível de controle. Nem sempre pode acabar de coincidir que às vezes o nosso nível de controle está junto com o alerta de quantidade, sim. Pode ser, mas nem sempre. Eu posso ter um grande alerta de quantidade aqui e aqui eu ter pouco volume. E daí o meu nível de controle, por exemplo, estar aqui em cima. Onde eu tive o somatório aqui desses dois volumes majoritários, me deu aqui o nosso nível de controle. Então, uma coisa é o nível de controle, tá? Que é o nível onde eu tive, onde eu tive o maior volume por nível de preço, e aqui é o alerta de quantidade, quando eu tenho uma grande quantidade de volume, ou comprador ou vendedor, por nível de preço, e isso mostra o volume para a gente no modo geral. Tudo bem? Tranquilo. E o ordem original nada mais é do que as boletadas grandes que podem ser configuradas por mim, que saem no Times and Trades. Eu quero, por exemplo, que toda vez que sair uma ordem acima de 200, por exemplo, ou de 300 ou 250 e assim vai, aí fica a teu critério, ele mostre, o sistema mostre pra gente, tá? Aqui ele pinte com esse destaque, com esse tracinho, com essa uma bolinha, na verdade, né? Você vai ver que é um tracinho verde e vermelho. Fala, olha, aqui o volume foi alto e além disso aconteceu com uma boletada. Entrou uma ordem forte aqui, né? O comprador, perceba aqui na formação desta barra. Perceba na formação desta barra que o preço ele vem aqui, ó, 60, 310, 85, 295, 255. O que ele está mostrando para você? Que o comprador está vindo forte, fraquejou, forte, e aquele, além de ser forte, ele fez isso com uma boletada, com uma ordem forte de 200 contratos. E quem faz tape reading sabe, o que desloca preço é o fluxo persistente e através de ordens grandes e boletadas. Roubou
em mercados de muita liquidez, a grosso modo, não tem a capacidade de deslocar preço. O que desloca preço é boletada. E quando você vê boletadas, você sabe que estão saindo grandes ordens nesta região e com base na sua interpretação você pode tirar uma série de conclusões. Conclusões essas que nós estamos analisando com você no decorrer desse, vamos analisar com você no decorrer desse curso. Então perceba que o Footprint Charts, através de alertas visuais, ele busca mensurar o que para você? O que nós falamos até agora? Basicamente, ele busca mensurar o que para você? Volume e agressão. É isso que ele fala para você, volume e agressão. Ele mensura a força do volume, a concentração de volume, e ele mensura a força da agressão, a concentração de agressão. A agressão, eu consigo ver a força de agressão através do ordem original, que são as boletadas. Eu consigo ver a força de agressão através do fator progressão, do fator sequencial, tá? Então ele mostra, ele sistematiza, tá? Ele compila toda esta forma de visualização de agressão em formatos visuais para que a gente perceba a força, o direcional, para que lado está o mercado. Tudo bem? Então reveja, interprete isto. O objetivo desta ferramenta é mensurar o volume, em qual região do candle está tendo maior volume, se é na parte superior, se é na parte do meio ou na parte inferior. A região de maior volume na formação do candle importa, sim. Ele mensura, além do volume, a força, através de fator sequencial, através de boletadas, através de fator de progressão, de imbalances de compra e de venda. Tudo de maneira muito visual e intuitiva para você perceber para que lado está o mercado. Tudo bem, gente? Tranquilo. Agora o que você tem que fazer? Você vai pegar, você já sabe os elementos, você vai fuçar na sua plataforma, vai fuçar no seu painel de controle, vai plotar o Footprint, vai estudar esses elementos, vai se familiarizar com esses números, com essa plotagem. Puxa o teu Times in Trades, puxa a tua tela de fluxo normal que você já tem, que você já usa, e coloca agora o Footprint e começa a ver essa interação, começa a traduzir essas informações que você vê no Times in Trades ou no Volume at Price para o Footprint. Não avance no curso sem fazer essa adaptação visual, sem você fazer essa adaptação visual entre o Footprint e a sua tela de fluxo natural, tradicional que você já tem. Veja isso. Veja como é que se dá essa interação. É assim que a gente estuda. Uma vez que você se adaptou, você se acostumou a olhar o Footprint Charts, você vai ver como as coisas começam a fazer muito mais sentido para você. Tudo bem? Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.